Meus amigos, a guerra tarifária global acaba de avançar para um novo patamar e enquanto a velha mídia comemora o aperto de mão entre o Lula e o Donald Trump na Malásia, dois gigantes do comércio mundial, Donald Trump dos Estados Unidos e Xi Jinping da China, acabaram de sentar em uma mesa de negociação de verdade. Nada de discurso, nada de protocolo, foi negociação de ajuste de poder, sobre quem é que manda em quem, sobre quem vende para quem e com que tarifa. E eles já saíram de lá com uma ação definitiva que vai impactar diretamente aqui o nosso país. A China se comprometeu em comprar 25 milhões de toneladas anuais da soja americana, já com 12 milhões de toneladas previstas para esta safra deste ano como parte do acordo. E em troca, os Estados Unidos da América aceitaram reduzir as suas tarifas sobre os produtos chineses de 57% para 47%. Parece uma redução muito modesta, mas no fim, cara, é uma redução muito importante para a China. Afinal de contas, quem mais compra os produtos chineses no planeta são os Estados Unidos. Os dois líderes trocaram elogios, com Xi Jinping pedindo fortalecimento das relações sino-americanas. Durante anos, afirmei publicamente em várias ocasiões que China e Estados Unidos devem ser parceiros e amigos. É o que a história nos ensinou e o que a realidade exige. Uma viagem de Trump para a China está programada para acontecer em abril, com a expectativa de que Xi visite os Estados Unidos depois. E o Brasil está virando uma mera moeda de troca nessa guerra comercial global, algo que eu já venho batendo nessa tecla aqui no nosso canal há muito tempo. Eu venho falando que o Lula ele é fraco na negociação, ele é previsível demais. Por quê? Porque ele é um cara com uma cegueira ideológica. Isso acaba prejudicando o Brasil na mesa de negociação global. Eu vou te explicar o que está acontecendo. Quando os Estados Unidos apertaram a China com tarifas absurdas de 120%, mais uma taxa de $200 por pacote, acabando com a farra das encomendas baratinhas da China, não foi somente para punir a China, foi para forçar a Pequim a sentar, negociar e dizer, tá bom, eu quero voltar a vender para você, para os Estados Unidos. O que eu tenho que te dar em troca? E adivinha o que está entrando nessa negociação, nessa troca? Soja, carne, minério, fertilizante, ou seja, exatamente aquilo que mantém o Brasil de pé. E a China, que já vinha substituindo os Estados Unidos e comprando a soja brasileira, agora dá sinais claros de voltar a assinar contratos com os americanos. Os analistas já até apontam que o Brasil pode perder espaço que conquistou desde a primeira guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, que começou lá em 2018. Ou seja, isso aqui é um problema seríssimo para o agro brasileiro. E para colocar mais lenha nessa fogueira, o Senado americano acaba de aprovar uma proposta para derrubar as tarifas dos Estados Unidos contra o Brasil. Você está sabendo disso? Essa é uma manchete que parece sim uma vitória para o governo brasileiro, só que infelizmente isso não vai mudar absolutamente nada na prática. Eu gostaria que as tarifas fossem derrubadas, mas eu também gosto muito dessas sanções ao Alexandre de Moraes. Vamos entender esse caso aqui. O Senado dos Estados Unidos aprovou por 52 votos a 48 uma resolução para revogar as tarifas de até 50% impostas pelo governo Trump sobre os produtos brasileiros. Só que essa votação, meus amigos, acaba sendo uma votação meio que simbólica, porque o verdadeiro poder não está no Senado nos Estados Unidos, está na Câmara dos Deputados americana. E adivinha, a Câmara dos Deputados é hoje controlada pelos republicanos, o partido do Donald Trump. E essa mesma Câmara aprovou um projeto que impede qualquer votação sobre as tarifas até março de 2026. Ou seja, o projeto é um projeto natimorto. E mesmo que por um milagre passasse pela Câmara dos Deputados, iria para onde? Iria para a mesa do presidente da República. E você acha que o Donald Trump iria assinar esse projeto? É óbvio que não. O mais provável é ele vetar. E se o Congresso quiser derrubar o veto do presidente, vai precisar de no mínimo 2/3 dos votos, algo que simplesmente não vai acontecer. Por quê? Porque os republicanos dominam o Congresso nos Estados Unidos. Então, Josué, por que a mídia passadora de pano tá vendendo isso como se fosse uma vitória para o Brasil nesse momento, hein? É porque ela tá tentando enganar a trouxa, porque politicamente
Parece bonito dizer que o Senado americano reagiu contra as tarifas do Donald Trump, mas na prática é somente uma disputa entre democratas e republicanos. Oposição e situação. Não tem nada a ver com o Brasil, não tem nada a ver com Lula, muito menos com Alexandre de Moraes. É uma guerra interna americana e o Brasil virou apenas um joguete nessa história toda. Enquanto isso, as tarifas continuam valendo, sangrando a nossa economia e o impacto no bolso dos exportadores brasileiros segue brutal. Então fica comigo até o final aqui do nosso conteúdo que eu vou te mostrar os bastidores dessa guerra comercial, o que realmente foi acordado entre Trump e Xi Jinping e principalmente como tudo isso vai impactar no seu bolso, no seu prato e na economia brasileira nos próximos meses. Mas antes de entrar a fundo aqui no nosso conteúdo, eu vou pedir para você o seu like logo aqui no início. Você que já confia no nosso trabalho, sabe que a gente vai entregar um conteúdo show de bola. Eu sei que você já deixou o seu like antes mesmo do conteúdo começar, na verdade. Agora, se você caiu de paraquedas aqui no nosso canal, não conhece o nosso trabalho, não precisa dar like agora, segura a sua mão e acompanha o conteúdo até o final. Se você perceber que em algum momento esse conteúdo agregou algum valor para você, aí sim faz total sentido você deixar o seu like, aproveite para se inscrever aqui no nosso canal e ativar o sininho para você ficar antenado sobre tudo o que acontece na economia do nosso país. Muito bem, meus amigos, hoje foi um dia muito importante para a geopolítica comercial global. Desde 2019 que o Donald Trump e Xi Jinping não se encontravam, foi na cúpula que aconteceu em Seul, na Coreia do Sul. Eles conversaram durante 1h30 e dali dessa reunião foi resolvido muitas coisas importantes, inclusive o agro brasileiro, a economia brasileira está de orelha em pé nesse exato momento. Isso foi manchete no mundo inteiro, eu estou aqui no The Guardian, mas também saiu aqui na Gazeta do Povo. Ó. O acordo entre Estados Unidos e China pode afetar mais o agro brasileiro do que o tarifaço, inclusive vou trazer todos os detalhes mais para frente, números importantes, mas olha só, dando uma palhinha, o Trump disse a jornalistas que quantidades enormes de soja dos Estados Unidos serão compradas imediatamente pela China, abre aspas, estamos de acordo em muitos pontos, grandes quantidades enormes de soja e outros produtos agrícolas serão comprados imediatamente a partir de agora pela China. Não somente produtos agrícolas, mas também como petróleo, gás, combustíveis de uma maneira geral. Foi um acordo muito importante tanto para os Estados Unidos quanto para a China. Acordo entre Trump e Xi Jinping, como a trégua entre os Estados Unidos e a China pode afetar o Brasil e o mundo. Acordos reduz tarifas, retoma a compra de soja e suspende restrições a minerais. Especialistas veem entendimento como um alívio temporário para o comércio global, com reflexos diretos para o Brasil. Aí o Donald Trump e Xi Jinping se encontrando novamente pessoalmente depois de muitos anos, 6 anos. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente da China, Xi Jinping, selaram nessa quarta-feira um acordo que reduz a tensão comercial entre os dois países. Ou seja, negociação, né, filho? Isso aqui é acordo, não é bravata. Enquanto os Estados Unidos vão diminuir as tarifas médias sobre os produtos chineses para 47%, cerca de 10 pontos percentuais abaixo do valor anterior, ou seja, era de 57%, está caindo para 47%, a China aceitou suspender por 1 ano as restrições às exportações de terras raras, retomar a compra de soja americana e reforçar o combate ao tráfico de fentanil. Bom, primeiramente, as cadeias de produção e tecnologia. Um dos pontos centrais do acordo são as terras raras. A China domina a produção desses minerais e são essenciais para tecnologias, para carros, aviões, defesa, chips. E como forma de retaliação às tarifas impostas pelo Donald Trump, a China restringiu recentemente as exportações desses minerais, que prejudicou empresas do mundo inteiro, não só empresas americanas. E agora, com esse anúncio de trégua, as indústrias no mundo inteiro agora têm alguma certa previsibilidade ao acesso a esses insumos. Inclusive, a indústria automotiva brasileira está sofrendo por conta dessa falta de chips. Os carros de hoje em dia têm em média aí de 2 a 3 mil chips. A indústria automotiva brasileira está com a corda no pescoço. Por quê? Porque não tem chips. Pode ser que com essas negociações entre China e os Estados Unidos, a China volte a liberar esses chips também para o resto do mundo. Tomara. Esse é um problema do Brasil depender demais de tecnologia estrangeira. Bom, impactos para o Brasil. Para o Brasil, o acordo pode afetar setores como agricultura e mineração. A retomada das compras de soja americana pode reduzir a demanda pelo grão brasileiro, pressionando preços e volumes. Ou seja, a China, a partir de agora, vai começar a comprar mais soja dos Estados Unidos, mas ela tem a mesma demanda de sempre, ela vai ter que deixar de importar de outros países. O Brasil está justamente ali nessa fila. Hoje, o secretário do Tesouro americano Scott Bessent afirmou que o país asiático comprará no mínimo
25 milhões de toneladas métricas de soja por ano nos próximos 3 anos, o suficiente para encher cerca de 833 mil caminhões ou 350 navios graneleiros. Ponto importante aqui, ponto de atenção é que atualmente a China é o maior comprador de soja do mundo e o Brasil é o seu principal fornecedor. E olha só como essa trava da China à soja americana impactou nas exportações brasileiras. Olha, os dados mostram que em setembro, enquanto a China não importou soja dos Estados Unidos, os embarques brasileiros aumentaram 29,9% em relação ao mesmo mês do ano anterior, chegando a mais de 10 milhões de toneladas de soja, ou 85,2% do total importado pelo país asiático. Para você ver a importância. Agora, o problema é que com o retorno da compra da soja americana, a China provavelmente vai deixar de comprar mais soja brasileira. Agora que você já entendeu o que foi acordado lá entre Donald Trump e Xi Jinping, vamos colocar na mesa os números mais importantes, aqueles que têm a ver com o nosso país, aqueles que impactam diretamente na nossa mesa. Bom, na primeira guerra comercial entre Estados Unidos e China, lá em 2018, o Brasil ganhou como nunca. Quando Pequim cortou as compras americanas, foi o Brasil que entrou no lugar e supriu o mercado chinês. A China passou a comprar praticamente toda a nossa soja. E o resultado foi histórico para o nosso país, portos lotados, agro crescendo, exportações recordes. Só para você ter uma ideia, só em 2024, o Brasil exportou mais de 31 bilhões de dólares apenas em soja. Na safra atual desse ano, são mais de 165 milhões de toneladas já produzidas, com 110 milhões destinadas apenas às exportações. E 3 em cada 4 navios que saem dos nossos portos têm destino certo, justamente a China. Mas agora esse cenário está mudando completamente. Com o novo acordo entre Trump e Xi Jinping, a China volta a comprar dos Estados Unidos. E isso significa que o Brasil pode perder o mesmo espaço que conquistou quando essa guerra começou lá em 2018. E esse é um risco real. Se a China redirecionar parte dessas compras para os americanos, a demanda por soja brasileira vai cair drasticamente. E se cai a demanda, significa menos receita para o produtor, menos emprego, menos dólares entrando no nosso país e menos força no câmbio. E não é só a soja. Toda a cadeia do agro depende desse equilíbrio. O frete, o fertilizante, a indústria de máquinas, o comércio interior. E quando um elo extremamente importante como esse enfraquece, o efeito vem em cascata. É exatamente o que os números já estão mostrando nesse exato momento. O mercado futuro da soja já reage com muita cautela. Mas essa semana aconteceu algo bem curioso lá nos Estados Unidos, porque o Senado dos Estados Unidos aprovou um projeto de lei para encerrar as tarifas de Donald Trump contra o Brasil. Será que aquela conversa entre o Lula e Donald Trump realmente surtiu efeito? Rolou uma química entre os dois? Ou melhor, rolou uma petroquímica entre os dois? Infelizmente, isso não vai dar em nada. Por quê? Porque apesar do aval, o texto deve ser barrado na Câmara. Todo mundo já está esperando isso. Por quê? Na prática, a proposta tem caráter simbólico e busca expor a insatisfação do Senado com a política tarifária do republicano, do Donald Trump. Ou seja, o Lula não tem nada a ver com isso, o Brasil não tem nada a ver com isso, o Alexandre de Moraes não tem nada a ver com isso. É realmente uma rixa na política interna dentro dos Estados Unidos. Todo mundo sabe que eu sou completamente contra a tarifa, porque é um mecanismo do Estado para arrecadar mais dinheiro, obviamente, mas ela também é uma ferramenta. É assim que funciona o comércio no mundo inteiro. Sempre foi assim. E agora, para a gente conseguir derrubar isso, vai precisar de negociação de fato. E para resolver esse problema das tarifas, o Lula vai ter que engolir caco de vidro. Ele não vai fazer isso, obviamente. E isso vai continuar, infelizmente, impactando negativamente a nossa economia. Bom, agora vamos trazer isso para dentro do nosso país, dentro da nossa casa, porque toda essa disputa lá em cima entre o Trump e Xi Jinping já está batendo diretamente aqui no nosso agro, no câmbio e, no fim das contas, na nossa mesa também. O agro brasileiro representa quase 25% do PIB do Brasil. Só a soja, para você ter uma ideia, representa por mais de 15% de tudo que a gente exporta. E quando o preço da soja cai, o efeito não fica somente no campo, ele se espalha por toda a economia. Significa menos dólares entrando na nossa economia, uma moeda mais fraca, um custo de importação mais alto, combustível mais caro, ou seja,
seja, essa guerra comercial entre os Estados Unidos e China pode virar uma guerra silenciosa dentro do Brasil. Porque se o Brasil perde espaço no mercado externo, o produtor ele reduz o seu investimento, a indústria compra menos e o emprego no interior do Brasil começa a secar. E tem outro detalhe muito importante que pouca gente percebe, que é o câmbio. Quando o fluxo de exportação diminui, entra menos dólares no nosso país. Isso significa que a nossa moeda, o real, acaba enfraquecendo. E com o real mais fraco, você precisa colocar mais dinheiro para comprar os seus alimentos, para pagar por energia, ou seja, o custo de vida do nosso país acaba subindo. É um efeito dominó clássico na economia brasileira. E é por isso que essa história que eu estou trazendo aqui não é somente sobre um comércio internacional. Não, meu amigo, é sobre você, sobre a sua mesa, sobre o preço do arroz, sobre o preço do feijão, da carne, do óleo, de tudo o que você compra no supermercado. E enquanto a China volta a comprar soja americana, os Estados Unidos mantêm as tarifas sobre o Brasil. E o pior, sem nenhuma reação política, sem estratégia comercial e sem liderança. E o que está em jogo aqui é muito simples. Ou o Brasil entende o tamanho do risco e reage como protagonista, ou vai continuar sendo apenas figurante no roteiro dos outros países. Bom, meus amigos, já trouxe algumas informações aqui no nosso conteúdo de hoje. Todo mundo já sabe que o nosso bate-papo não finaliza quando o vídeo acaba. Na realidade, eu só dei o start. Eu só trouxe algumas informações. A gente vai dar prosseguimento à nossa conversa aqui no campo dos comentários. Deixa aqui nos comentários, eu quero saber o que você acha disso tudo. E é muito importante ressaltar que eu leio os comentários de vocês e vou confessar, tenho certeza que a nossa audiência é uma das mais qualificadas aqui do YouTube, que os comentários são muito inteligentes. E mesmo sabendo que muita gente assiste os conteúdos aqui lavando louça, passando uma vassoura na casa, limpando um móvel, coloca na televisão e fica ouvindo, eu sei que você não consegue comentar, mas se você conseguir em algum momento parar no seu dia, entrar no vídeo, deixar um joinha, deixar o seu like, deixar um comentário, cara, isso vai ajudar demais aqui o nosso trabalho. Se você gostou do nosso conteúdo, deixa o seu like, aproveite para se inscrever aqui no nosso canal também. Eu me chamo Josué Aragão, um grande abraço e a gente se vê agora, no nosso próximo conteúdo.